Amém, queridos. Abrir suas Bíblias, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 27. Vamos orar mais uma vez pela palavra. Deus, mais uma vez nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e mais uma vez nós oramos por um momento em que a Tua palavra vai ser ministrada. Deus, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. O nosso espírito clama por Ti. O nosso espírito clama pela Tua presença todos os dias. Então que mais uma vez o Teu Espírito venha se fazer presente em nós, por meio da Tua palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. O título dessa pregação é Seguros no Senhor. Há muitos anos, eu adotei pregações em série. A Gólgota, nos primórdios, eu pregava muito de modo temático, né? Então cada domingo era um tema diferente e a gente foi caminhando dessa forma durante muitos anos e há quem prefira essa época da Gólgota e até um retiro de carnaval da comunidade Gólgota. Eu não lembro o ano ao certo, em que a gente estava num retiro de carnaval lá em Vitimarsum e eu, durante a ministração no retiro de manhã, comecei a fazer algumas perguntas e dentro daquela galera que estava ali, começou a gerar alguns questionamentos, né, teológicos, e eu comecei a perguntar questões para a comunidade ali, e a maioria ali ficou mais perdida que segue um tiroteio. E ali eu percebi que estava havendo uma deficiência na ministração do púlpito. E a partir daquele dia, eu tomei uma posição que eu ia fazer do púlpito da Gólgota um seminário teológico. Que na Gólgota, os domingos, a gente ia tentar trazer uma palavra, primeiramente, de modo expositivo, não ia mais ser de modo temático, mas sim expositivo. Qual que é a diferença de modo temático para expositivo, para quem não conhece essa linguagem do mundo da teologia? O temático é quando eu pego um tema, sei lá, vou falar sobre beleza. Aí eu vou lá e pego vários textos bíblicos que vão falar sobre beleza. Então eu vou lá explorar o assunto beleza dentro da Bíblia Sagrada. Isso é temático. O que é expositivo? Expositivo é quando você pega um texto inteiro e você vai expondo ele versículo por versículo, expondo aquilo que o texto está falando, sem se preocupar com aquilo que ele irá trazer, independente do que ele irá tratar. Certo? Então, isso acaba não sendo de modo temático, mas sim explorando unicamente o texto. Então, eu acabei adotando, durante todos esses anos, essa questão, então, de falar de modo expositivo. E dentro dessa questão expositiva, eu comecei a pregar os livros da Bíblia Sagrada. E, praticamente, a gente já fez, de modo expositivo, todo o Novo Testamento, basicamente. E, inclusive, até o livro de Romanos e o livro do Apocalipse. Todo ele já foi pregado expositivamente, de modo expositivo. Só que a série do Apocalipse e de Romanos, eu vou refazer ela, porque na época lá, a gente não teve como gravar em vídeo isso, mas eu quero ainda refazê-la novamente. Mas praticamente todo o Novo Testamento foi falado e pregado já de modo expositivo. Eu fui tirar a boca e tossi no microfone igual. E no Antigo Testamento, praticamente também a gente está caminhando para isso. Então, desde Gênesis até o livro de Juízes já foi pregado, e 6 dos profetas menores também a gente acabou tratando. E agora estou tratando do livro de Salmos. Não sei se eu irei tratar todo o livro de Salmos, mas o meu propósito é que talvez pregar a Bíblia como um todo, de modo expositivo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu tive uma conversa com um pastor, que ele é também pastor de uma outra comunidade,
Ele já tem mais uns 10 anos a mais do que eu, assim, né, cabelos brancos já. E ele estava me falando isso, da dificuldade dele, né, de todos os domingos ter que ficar recebendo uma luz, uma iluminação da parte de Deus, assim, para saber o que falar nos domingos, né? Eu falei assim, cara, eu, graças a Deus, isso há muito tempo eu não tenho essa dificuldade, por causa da pregação em série, por causa da pregação expositiva. Porque, para mim, era a mesma questão. Chegava nos domingos, às vezes eu não sabia nem o que eu ia falar. Falei, caramba, o que eu vou falar esse domingo? Daí ficava lá eu orando. Houve vezes, queridos, que eu confesso para vocês que eu cheguei no púlpito e eu não sabia o que eu ia falar. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar. Sei lá o que eu fazia. Não me pergunte. Não me pergunte o que acontecia. Só sei que várias vezes cheguei no púlpito sem saber o que fazer, sem saber o que falar, por causa dessa questão de, sei lá, de espontaneidade, de pregar de modo expositivo. E há quem prefira essa época, né? Teve gente que depois que eu comecei a pregar de modo expositivo, chegou para mim e falou na minha lata assim, né? Eu já ouvi cada coisa que eu duvido outro pastor na face da terra tenha ouvido alguma coisa nesse aspecto. Só eu ouvi esse tipo de coisa. A pessoa chegou para mim assim, Pipe, eu preferia você antes. Falou assim, na lata, entendeu? Na lata, eu preferia você antes, quando você pregava assim de modo mais espontâneo, né? Porque era talvez uma pregação mais emotiva, talvez assim, né? Uma vez teve um rapaz que chegou de verdade, queridos, ele chegou assim, Pipe, eu gosto muito da tua palavra, gosto muito da tua pregação, mas a tua oração é muito fraquinha, ele falou. A tua oração é muito fraquinha. Na hora eu pensei assim, caramba, cadê esse medidor de intensidade de oração, né? Eu não sei, talvez ele esperasse que eu fosse um pouco mais pentecostal na minha oração, né? E eu não, pelo fato de ter vindo do mundo presbiteriano, né? Obviamente eu não oro dessa maneira, mas assim, só de uma das coisas assim que eu já ouvi na minha vida como pastor. Eu já falei que eu quero escrever um livro ainda sobre pérolas do Evangelho, né, ou pérolas da Gólgota, sei lá, tanta coisa que eu já ouvi nessa minha caminhada com Deus nesses anos todos. Mas então, querido, mais uma vez então, queridos, indo para o livro de Salmos, no Salmo do número 27, o texto começa assim, versículo por versículo, vamos caminhando e comentando. O salmista, então, lembrando que é Davi quem está falando, né, sábado passado eu estava falando sobre ele, a respeito dessa questão que envolve Davi. Um homem que num determinado momento vivia certas posturas, por ainda ser um cara jovem, um cara que encarava leões, né, encarava os inimigos, encarou o Golias, encarava os exércitos sem nenhum tipo de medo, né, até o seu reinado, começa o seu reinado, acontece uma fatalidade na vida de Davi, onde Davi cai numa situação de adultério, né, de alguma forma também, né, providencia que o marido da mulher vá para a frente de uma guerra onde ele é morto. Por que ele faz esse tipo de coisa? Porque a tal da mulher com quem ele caiu em adultério acaba engravidando. Então, e agora? O que eu faço? Né? Então, ele acaba causando toda essa questão aí, e aí a história desse homem muda completamente. Então, muito daquilo que a gente está lendo aqui é num período em que Davi ainda estava nesse momento em que ele estava ali caminhando, né, ainda em integridade, e não nesse momento em que acontece toda essa fatalidade na vida dele. Depois nós vamos ter salmos que vão refletir o pós, tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas até aqui então, Davi estava no seu auge da sua espiritualidade, né, e mais uma vez falando que Davi, por mais que ele tenha as suas tragédias pessoais, os seus pecados envolvendo a sua história, o seu chamado, o seu reinado, a gente não pode esquecer que o livro de Salmos é o livro que nos ensina a orar. É o livro que nos ensina a adoração, é o livro que nos ensina o louvor. Amém? Então, quando a gente for olhar, especialmente na questão do julgar o outro, da questão de não querer um relacionamento com uma pessoa, ou rejeitar aquilo que a pessoa fala por causa da sua conduta, isso é um tanto perigoso,
Porque se nós formos olhar para a conduta de alguém e rejeitar o que ela está falando, mesmo aquilo sendo verdade, a gente precisaria pegar metade dos salmos e jogar no lixo. Concordam? Certo? Porque Davi, muitos dos salmos que nós temos na Bíblia, foi escrito depois de tudo o que aconteceu com ele. E sábado passado eu estava falando, né? Que ele, inclusive, só teve uma mudança na sua postura porque o profeta Natã foi até ele e exortou ele firmemente. Caso contrário, sabe-se lá o que teria acontecido com o rei Davi. Se ele teria permanecido no engano, no erro, na mentira e não tivesse confessado o pecado dele. Amém? Então, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então a primeira coisa que Davi fala aqui é a respeito de que o Senhor, ou seja, Yahvé, é a luz dele. Então luz é aquilo que a gente já sabe, né? A luz é aquilo que, especialmente no momento de escuridão ou durante o dia, a gente precisa do sol para que a gente possa caminhar sem precisar de outro tipo de luz. Porque se não existisse o sol, haveriam vários fatores, né? Primeiro que a gente morreria congelado, mas também a gente não teria luz. Deus cria a lua também para refletir o sol, para que a gente também possa se orientar pela lua, pelas estrelas. Mas a luz, ela tem um propósito. O propósito é iluminar o caminho para que a gente possa ver aonde a gente está enxergando. E é isso que acontece na nossa vida. Por isso da necessidade do nosso contato diário com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a responsável por iluminar o nosso interior, o nosso ser. O Watchman, no livro dele, no livro A Vida Cristã Normal, ele fala sobre a questão do autoconhecimento, né? Que a gente escuta muito a respeito dessa questão do autoconhecimento. E ele traz uma crítica em relação a isso, porque ele fala que a única forma de se ter algum tipo de conhecimento acerca de si mesmo é se você receber de fora esse conhecimento, essa luz que ilumina o teu ser. Senão é um conhecimento inútil, é um conhecimento que você sabe e você não consegue fazer absolutamente nada de mudança nele. Então, é a luz de Deus, mesmo para o incrédulo, é a luz de Deus que mostra para ele os pontos em que ele está errado. Quando entra nessa discussão a respeito de verdade absoluta ou relativa, sempre é trazido em questão: há coisas que são relativas? Tudo é relativo ou há certas coisas que são relativas? A gente aprende isso no seminário, por exemplo, em questões de cultura. Quando um missionário vai até uma cultura e ele vai começar um processo de evangelização, um processo de apresentar o evangelho, antes de tudo ele precisa conhecer a cultura onde ele está adentrando, para não cometer os erros que muitos missionários cometeram, de tornar paganismo aquilo que não é. Então a gente tem lá, teve algumas aulas no seminário, né, tem alguns livros de missiologia que tratavam sobre alguns exemplos práticos, né? Então lá na África havia uma tribo, por exemplo, em que eles chegaram lá, as mulheres estavam com os seios de fora, e esses missionários, né, com a dificuldade cultural, porque vem de um contexto onde isso não é a realidade, e vai para um contexto onde a realidade é outra, ficaram escandalizados e tentaram mudar essa questão cultural dentro daquela tribo. O problema é que isso foi gerado uma questão entre eles. Por quê? Porque quem cobria os seios eram as prostitutas. Entende? Então, por isso que o missionário ele precisa conhecer a cultura antes de ele entrar lá. Antes de ele pegar e acabar tratando questões na cultura que são relativas, obviamente, e há questões que são, obviamente, absolutas, certo? Então, quando vem falar, por exemplo, o estupro, ele é absolutamente errado ou não é? Então, se o indivíduo olhar para tudo que existe de uma forma relativa, deixa de ser absolutamente errado qualquer mal que existe sobre a terra, e é somente uma posição, uma opção, uma escolha, uma opinião, mera opinião e ponto final. Porque quando a gente olha para a natureza em si, ela não mostra para a gente, ela não mostra nenhum tipo de moralidade absoluta, nenhum tipo de lei absoluta. Porque entre os animais não existe regra.
Entre os animais as coisas acontecem, e se nós praticássemos certas coisas que os animais praticam, o mundo seria uma barbaridade, né? O barbarismo para tudo que é lado. Amém? Então nós precisamos da palavra para que a palavra nos dê esse norte e esse oriente. Então, cristãos têm a Bíblia como a sua fonte que orienta e nos demonstra, olha, isso está errado. Então a palavra, ela me confronta todos os dias. Amém, queridos? Certo? Se nós não temos contato com a palavra, nós vamos perdendo essa luz na nossa vida. Eu lembro na época em que eu não era crente, estava fora da igreja, tinha sido criado no Evangelho, mas estava fora da igreja. Quantas e quantas e quantas vezes eu fiz coisas em que a minha consciência me acusou. Por causa do quê? Por causa daquilo que eu tinha recebido do Evangelho que ainda estava em mim. Então a palavra ainda, mesmo eu estando vivendo uma situação fora do reino de Deus, a palavra permanecia confrontando o meu ser todos os dias. Amém? Então assim, pequei, estou pecando, e nada acontece na minha consciência, nada gera em mim qualquer tipo de incômodo, alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que a gente não erra conscientemente, até porque essa é a maior realidade do crente. É a minha realidade e a tua realidade. Todos nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque a Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre nossas vidas. Amém, queridos? Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. E a gente continua pecando. Qual que é a explicação para isso? É que a gente é um bando de jaguara. Entende? Porque o poder para não pecar está em nós. E a Bíblia fala, olha, se você for tentado, o Senhor vai dar o livramento. Então o poder para fugir disso, para não permanecer no pecado, está em cada um daqueles que tem o Espírito Santo habitando em suas vidas. Amém? Então eu sou indesculpável. Por isso que você nunca ouviu e jamais ouvirá da minha boca eu dizendo foi o diabo. Não, foi o diabo. Eu já contei várias vezes uma história aqui para os mais antigos, mas talvez os mais novos nunca tenham ouvido a minha história. Eu tinha um amigo que uma menina lá convidou ele para ir na casa dele. Ele era meu discípulo. Eu estava discipulando ele. Ele, Pipe, o que você acha? Eu falei, não vai. Não vai que é laço. A Jezabel está querendo pegar você, né? Não vai lá que a pombagira está lá armando o laço, né? Ele, não, eu sou forte. Eu falei, cara, não vai. Não vai. E adivinhe, ele foi. Né? Ele foi com a sua, como é que é? Sustentado na sua própria força, né? Achando que era, né, o assexuado, né, que ia chegar lá, né? Moral da história, no outro dia veio chorando para mim, assim, poxa, Pipe, o diabo é fogo. O diabo é fogo. Eu falei, o diabo, seu safado, seu sem vergonha. Eu não falei para você não ir, cara? Eu sabia, cara. Entende? Eu sabia. Moral da história, no mesmo dia a menina chamou ele de novo. E adivinha? Ele veio falar comigo de novo. Eu falei, não vai. Não, agora eu aprendi. Agora eu estou forte. E ele foi de novo, e no outro dia de novo ele veio chorando a mim, cara, o diabo é fogo. Então é isso, a gente não tem essa desculpa. Todos os pecados que a gente comete na nossa vida é por escolha. Amém? Alguns têm, né, suas áreas, cada um tem a sua subjetividade, a sua própria experiência, mas todos nós temos áreas em nossas vidas que acabam pesando mais. Especialmente nessa questão homem e mulher, né, as nossas diferenças, porque por mais que se tente dizer que não existam diferenças, há muitas diferenças entre homem e mulher. Há diferenças entre o ser humano em si, as estruturas emocionais, como cada pessoa funciona, é diferente. Mas o homem e a mulher são muito diferentes. Ontem eu tive uma conversa com a Kátia que deu até medo. Eu achei que ela vinha com papel de divórcio, alguma coisa,
pelo nível que começou a conversa, assim, né? Começou uma conversa, falei, ih, rapaz, já era, perdi a única corajosa do planeta Terra, né? E eu comecei a conversar, tal, né? E bem no fim foi boa a conversa, né? Amém? Glória a Deus por isso. Permaneço firme pelos, né? Deus dê graça para isso. Mas uma das coisas que ela me falou, que ela trouxe assim como questão a ser tratada, é que nós somos muito diferentes, né? Nós somos muito diferentes. Você fala, olha, nós somos muito diferentes, né? E quando começa essas conversas, nós somos muito diferentes, eu falei, vixe, lá vem o pé na bunda, né? Lá vem, né? Lá vem o pé no traseiro, tal, né? Porra, só agora que você percebeu, 28 anos de casado, agora que ela percebeu que nós somos diferentes, né? E nem é tanto, né? Uma das coisas que a gente que é casado tem essa mania, né? Você pergunta todo dia para a pessoa, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá soltando ali. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Até o dia que tem uma discordância, né? No dia que tem uma discordância, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de chegar e falar assim, eu não aguento mais você, eu estou com tudo aqui, ó. Eu falei, ué, mas não estava tudo bem ontem? E de repente, do nada, tira um monte de coisa do armário lá e traz à tona, né? Mas, então essas questões das diferenças, né? Então, nós somos diferentes. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro do discipulado com homens, a gente tratou um livro chamado A Batalha de Todo Homem, aonde basicamente vai tratar a questão da sexualidade no homem. No homem, homem mesmo, macho, tá? Não estou falando do homem como humanidade. O homem, né? O XY, né? XY. Ultimamente a gente está confundindo, a gente nem sabe mais se é X, se é Y, se é A, B, C, D, o que é. E a gente tratando isso. E a gente via muito as reclamações das esposas em relação a essas questões envolvendo o homem, né? Só que daí assim, saiu um outro livro que era A Batalha de Toda Mulher, aonde ia tratar não as mesmas questões do homem, mas as questões envolvendo a mulher em si. E que os pecados não são na mesma área, mas também são pecados que precisam ser tratados na vida da gente. Então, até mesmo essa questão dos pecados, de modo geral, queridos, não de modo absoluto, mas de modo geral, até isso nós somos diferentes. Porque as áreas em que a mulher peca são diferentes das áreas em que o homem peca. É interessante isso. É interessante. Então, a gente precisa da luz de Deus, porque a luz de Deus vai tratar cada uma dessas questões na nossa vida, né? Então, a Bíblia está lá o tempo todo, ela está exortando o comportamento do homem, o comportamento da mulher e o comportamento de modo geral. Porque tem questões gerais que todos nós, não importa a sua se é XY, se é YYZ, qualquer coisa que seja, entendeu? Há questões que envolvem o ser humano de modo geral, certo? Então, Davi está falando isso, que Deus é a luz dele. Por mais que ele tenha, em algum momento ele vai se perder na sua caminhada, Deus é a luz dele, porque por mais que Deus, né, naquele momento ele não tinha necessariamente a Bíblia como um todo, mas ele já tinha a lei. Já tinha a lei. E a lei condenava o adultério com a morte. Era assim que era tratada a questão. Mas ele precisa que o profeta Natan seja a palavra de Deus para ir lá e exortar ele. Agora, essa questão da luz é interessante, porque lá em João, no capítulo 1, do verso 8 a 10, é interessante como o Novo Testamento ele trata a questão da luz. Porque a luz, ele vai falar que é uma pessoa. Especialmente isso vai remeter a mim e a você, porque a luz habita em nós, e a luz aqui não é uma luz como essa daqui, ó. A luz que habita em nós é uma pessoa, que é Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então essa pessoa é a luz que ilumina nosso ser, essa pessoa é a luz que nos traz o incômodo diante do pecado,
É essa luz, pessoa que está em nós, que nos ajuda a enxergar e a mudar certas questões da nossa vida. Porque olha o que o texto fala. Ele próprio era a luz, se referindo a João Batista, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, o mundo não tem essa luz que nós, como igreja, temos. Então, o mundo está lá, totalmente cego. Cego nos seus pecados, cego nos seus egoísmos, cegos nos seus relativismos. Essa coisa de relativismo é a coisa mais contraditória que pode existir, essa coisa do relativismo. É impossível, meus queridos, é impossível qualquer ser humano viver de forma relativa, em tudo. É impossível. Não tem jeito. Não existe sociedade que é movida pelo relativismo, por opiniões. Não tem como. Não tem como ser verdadeiro aquilo que eu creio e ser verdadeiro aquilo que é contrário ao que eu creio. Alguém está errado. Absolutamente está errado. Ou Jesus ressuscitou, ou ele não ressuscitou. Não tem como as duas coisas serem verdadeiras. Não tem como isso ser relativo. Se existe uma tumba vazia lá, ou aquela tumba está vazia porque alguém que estava lá dentro ressuscitou, ou porque aquele cara estava morto e roubaram o corpo dele e jogaram ele em qualquer valeta. Mas uma das duas coisas tem que ser verdade absoluta. Amém? Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, tá? Josh McDowell escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, e ele demonstra assim, de modo minucioso, a improbabilidade disso ter acontecido, do corpo de Jesus ter sido roubado de uma tumba, que era guardada pelo Império Romano e que era guardada pelos guardas do templo. Era impossível, não tinha como alguém ter tirado Jesus de dentro desse corpo, dessa tumba. A outra coisa que eles falam é que o próprio Jesus foi enterrado, foi colocado lá vivo. Depois de tudo que ele passou na cruz, de alguma forma os guardas lá não sabiam direito como era mais uma pessoa que tinha morrido numa cruz. E a Bíblia vai descrevendo tudo o que acontece com Jesus, inclusive a hora que a lança perfura ele e ali sai água, aquilo já era uma evidência de que ele estava morto, totalmente morto. Então, querem dizer esse tipo de coisa. A outra coisa é como que um homem que vai para uma cruz, ferido, amarrado lá, cheio de lenços para tudo que é lado, esse cara ali, depois de ter sangrado um monte, esse cara consegue, de alguma forma, empurrar uma pedra que pesava 1 tonelada, que era impossível um ser humano sozinho rolar. Eles acreditam que esse cara lá de dentro lá conseguiu lá com o midinho aqui, mexer essa pedra, entende? Então é impossível, não tem como, não tem como. A outra coisa que fala que Jesus não morreu na cruz, é que ele desceu vivo da cruz, né? Então imagina, eu fico pensando em Jesus, né, se fingindo de morto lá. Né? Então, quem fala isso são os muçulmanos. Os muçulmanos eles falam isso, que Jesus desceu vivo da cruz, que ele não morreu. Entende? Cara, o que é mais fácil acreditar na ressurreição do que acreditar em tudo isso. É mais simples acreditar que Jesus ressuscitou do que acreditar que Jesus desceu vivo da cruz, né? Depois lá na tumba, lá todo amarrado, conseguiu fugir dentro daquilo ali. Então, se Yahvé é aquele que te salva, quem poderá te tirar dele? É o que Davi está falando. Se Yahvé é aquele que salva ele, quem que pode roubar Davi da mão desse Deus que o ama? O texto vai falar que Deus é esse refúgio, né? Essa palavra refúgio, a definição de refúgio, de uma das definições de refúgio, é um local, situação ou estado emocional que oferece proteção, segurança e abrigo contra perigos, perseguições ou estresse. Olha que interessante, que Jesus é tudo isso mesmo. Ele protege a mim,
Ele protege as minhas emoções, Ele protege a minha vida como um todo, o que Ele está falando. Davi olhava para ele e falava assim, olha, Yahvé é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Num almoço em casa com o Gabriel, e a gente estava conversando, e eu falando, por alguma razão, eu não lembro por que entrou num certo assunto ali, eu falei, a minha vida pode estar um bagaço. Eu posso estar com o meu emocional totalmente destruído, minha vida, minha saúde, pode ser o que for que esteja acontecendo comigo. Eu tenho um lugar. Eu tenho esse lugar. E eu falando isso para ele. Eu tenho um lugar que é o meu refúgio. É o lugar onde eu vou todas as vezes que eu não estou bem. É o lugar que eu entro e lá eu choro. Lá eu me sinto amado. Lá eu sou abraçado. Lá minhas feridas são curadas. Lá minha mente é purificada. Que é junto com Deus. É quando a gente entra no nosso secreto com Deus. E ali, na presença dEle, a gente recebe cura, cuidado, proteção, amor, graça, paz. No verso 2, queridos, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E Davi vivenciou isso diversas vezes na vida dele, onde ele foi cercado por inimigos, aonde ele viu pessoas de todos os lados tentando contra a vida dele, até o momento que o próprio filho, Absalão, se voltou contra o pai. Tem um livro, queridos, uma pregação que vocês precisam assistir, que é uma pregação do pastor Caio Fábio, chamado O Drama de Absalão. Anote isso no teu celular. O Drama de Absalão. Depois assista isso no YouTube. É uma pregação dele lá de 93, 92. Chama-se O Drama de Absalão. Essa pregação acabou virando um livro. Mas é muito bom você assistir essa pregação ou ler esse livro para que você entenda o que acontece na vida de Davi após o pecado dele e toda a consequência do pecado dele, especialmente envolvendo os seus filhos até chegar na pessoa de Absalão. Por isso o Drama de Absalão, o nome da pregação e o nome do livro. Mas vale muito a pena você assistir mesmo. Então Davi, ele sabia, né, já tinha vivenciado diversas vezes o que era estar cercado de inimigos. Né? E a confiança de Davi era tão grande, porque vemos e convenhamos, ele estava ali no meio do povo, apareceu ali um exército de inimigos, os filisteus. No meio desse cara, tinha um cara ali de 3 metros de altura, que era o tal do Golias, e ninguém encarava aquele cara. Qual foi o princípio que levou Davi a encarar aquele cara? Qual que foi o princípio? Ele sabia que se ele fosse vencer aquele cara, não seria por si mesmo, mas por meio da força que o Senhor daria a ele. E ele vai e encara aquele inimigo. Então, o chamado para a vida cristã sempre é uma total e absoluta dependência do Deus a quem nós confessamos a nossa vida, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Certo? A força vem dele. O Senhor Jesus, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então a gente precisa muitas vezes olhar para a nossa vida e entender isso, queridos. Porque às vezes as coisas não estão indo muito bem, porque talvez a gente está querendo resolver as coisas por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Então tem um momento em que essa coisa não está funcionando. Oh, espera aí, será que eu não estou indo por mim mesmo? Será que o meu ministério não está indo por mim mesmo? Será que o meu casamento não estou tentando resolver as coisas por mim mesmo e não na dependência do Senhor? Uma das piores coisas para mim nessa questão de casamento é quando chegam para mim
em nome de não me incomodar. Não, eu não vou incomodar o Pipe, não vou incomodar o Pipe. Especialmente o homem tem problema com isso, não querer me incomodar. Geralmente as esposas, vamos conversar com o Pipe. Não, vocês não querem incomodar o Pipe. E aí quando vem para conversar qualquer coisa, só vem para comunicar. Olha, estamos nos divorciando. E aí a gente não tem mais nada o que fazer. Nada. Se vocês soubessem quantas e quantas vezes eu e a Kátia tentamos resolver as coisas por nós mesmos e não conseguimos, e a gente chegou, a gente precisa de ajuda. Nós não estamos conseguindo resolver. Vamos procurar ajuda. Aí, fulano, você pode sentar com a gente e ajudar a gente a resolver aqui? Porque aqui, ó, já quase saiu tiro aqui, né? Então temos que resolver. E aí ia atrás de ajuda, queridos, e voltava diferente. Antes da gente vir para Curitiba, a gente não tinha nem um ano de casado, eu e a Kátia. E nós decidimos que nós iríamos nos divorciar. Não tinha nem um ano de casado. Olha, não dá. Não dá. A coisa era feia mesmo. E aí, não. Vamos dar mais uma chance. Vamos sentar com alguém e conversar. Liguei para um pastor amigo, que era meu professor de seminário, morava em Cascavel, 2 horas de Foz do Iguaçu. A gente foi de ônibus, para vocês terem uma ideia. Pegamos um ônibus, fomos até Cascavel, a gente não tinha carro na época, e sentamos com esse cara. E esse cara salvou nosso casamento naquele dia. Ele me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. Entende? A Kátia ficou feliz da vida, né? Porque ele me arrebentou inteiro, né? Só eu estava errado. Falei, ô, desgraça. Se eu soubesse, nem tinha pego esse ônibus, maldito, né? Mas, morando a história, ele salvou meu casamento. Sabe? Então, a gente precisa disso na nossa vida, queridos. A gente precisa de ajuda. Tem momentos que a gente precisa de ajuda e ponto final. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Mas, continuando. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É que Caio derramou água aqui, não dá para enxergar direito aqui. Eu acho muito interessante isso em Davi. Porque Davi ele só tinha um medo na vida dele. Não é interessante? Davi não tinha medo de exército nenhum. Davi não tinha medo de Golias. Davi não tinha medo do diabo. Davi não tinha medo de absolutamente nada. Só tinha um medo na vida de Davi. Perder o Deus da vida dele. O medo de Davi é que de alguma forma ele perdesse Deus na vida dele. Você percebe que muitas vezes a gente tem medo de tanta coisa, menos disso? Ontem foi sexta. Foi ontem o show do Rodox? Quinta, né? Então, quinta-feira teve o show do Rodox. Disse que deu sold out lá, né? Estava lotado o lugar, né, cara? Daí eu fiquei pensando comigo, né, cara? Puxa vida, quantas e quantas vezes a gente vê assim, pessoas que, quando é um show, quando é uma banda que a gente gosta, a gente... Obrigado. A gente fica 4, 5 horas numa fila. Eu fui num evento em São Paulo uma vez, o SOS da Vida. Eu cheguei lá 2 horas da tarde. Eu não lembro o nome do estádio lá. Mas eu fiquei em pé, numa grade, das 2 horas da tarde até 2 horas da manhã. Em pé. Em pé. Em pezinho. E eu estava pensando sobre isso. Falei, cara, se fosse para ter um tempo de oração com Jesus, quanto tempo eu ficaria em pé? A gente gasta energia para futebol, a gente gasta energia para show, a gente gasta energia para ficar horas e horas fazendo qualquer outra coisa que a gente goste.
Mas a gente não tem medo de perder Deus na nossa vida. Talvez isso seja o que aponte justamente o coração de Davi. E que talvez diferencie um pouco do nosso coração. Porque pecador por pecador nós estamos da mesma matéria-prima nós somos. Mas o que faz a diferença na vida de Davi é que Davi era um homem que buscava ao Senhor. É um homem que tinha fome de Deus. É um homem que olhava para as suas limitações e para o seu pecado, mas ele, ainda assim, ele tinha Deus como a primazia da sua vida, do seu coração. Ele sabia, olha, se não for Deus, esses caras vão me arrebentar. Os meus problemas vão me destruir. O meu pecado vai me destruir. A minha vida vai me destruir. Se não for Deus, eu estou lascado. Mas tinha algo muito mais do que isso. Porque Davi, ele não tinha fome de Deus somente por aquilo que era favorecido nessa relação com Deus. Ele tinha fome de Deus por causa do próprio Deus. Davi na Bíblia Sagrada é a expressão máxima de um homem que amava a Deus por Deus ser quem Ele é, Deus. Ele não estava interessado nas bênçãos de Deus. Ele não estava interessado na proteção de Deus. Ele estava interessado em Deus, em quem Deus é. Nós temos esse interesse, queridos, na nossa vida. Esse interesse por Deus, ele se manifesta de maneira prática na nossa vida diária. O que nós fazemos para demonstrar essa realidade? Ele sabia que Deus era bom. Não somente Deus era bom, mas era bom para ele. Ele sabia que a melhor luz que ele podia encontrar era aquela luz que vinha da pessoa de Deus para a sua vida. No verso 5, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Olha que privilégio, queridos. Isso é privilégio. Se nós cristãos podemos dizer uma coisa, é que nós somos pessoas privilegiadas. Você se vê como uma pessoa privilegiada por crer em Jesus? É ou não é? 43% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Nunca teve contato com as Escrituras Sagradas, nem sabe o que Jesus fez na cruz por eles. Não sabe que você pode se relacionar com Deus agora sem nenhum tipo de barreira, tarefa, sacrifício pessoal. Nem sabe que para você se aproximar de Deus agora não é uma questão comportamental. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é por aquilo que Jesus fez. Não sabe que o véu foi rasgado. Não sabe que aquele sangue foi derramado e todo o pecado humano estava sobre ele naquele dia. Não sabe que Satanás naquele dia despojou todos os poderes das trevas, destruiu por meio do seu sacrifício. Toda a acusação do diabo acabou naquele dia. As pessoas não sabem disso, nós sabemos disso e vivemos como se isso nunca tivesse acontecido na nossa vida, porque nós não temos fome de Deus, nós não temos interesse por Deus. No verso 6, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor. Ouve minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Aqui eu acho interessante, né? Porque Davi está fazendo uma espécie de chantagem com Deus. Com essa frase. Uma chantagem não emocional, mas de declaração de confiança em Deus. É como se Davi chegasse e falasse assim: ó Deus, eu confio em você, hein? Eu confio em você. Então veja bem. Veja bem. Eu queria te dizer isso. Que eu confio em você. Tudo que acontece na minha vida, se acontecer, vem, porque eu confio em você.
Não importa se o que aconteça comigo seja bom ou ruim, eu queria te dizer que eu confio em você. Será que nós somos assim, queridos? Será que nós confiamos no Senhor o suficiente nos momentos de adversidades? Nos momentos em que as coisas não estão indo bem na nossa vida? Será que a gente pode chegar como Davi chegou e falar para Deus assim: Deus, eu sei o que está acontecendo na minha vida, não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu queria te dizer que eu confio em você. Haja o que aconteça na minha vida, haja o que houver, que aconteça na minha vida, eu queria te dizer que eu confio em você. Isso é lindo. Eu acho que quando as coisas acontecem assim na nossa vida e Deus escuta da nossa boca esse tipo de oração, de declaração, em que não importa o que aconteça, a gente chega para Ele e fala assim: Pai, eu queria dizer que eu confio em você. Eu lembro que quando o Gabriel, primeira vez que ele começou a ir para uma creche, acho que ele devia ter uns 5 anos, sei lá quantos anos ele tinha. E eu lembro que a primeira vez que eu fui levar ele e tal, né, aquele loirinho, desse tamanho, deixei ele na porta da creche assim, ele olhou para mim assim: Pai, você não vai esquecer de vir me buscar? Eu falei: não, filho, capaz, não, o pai vai estar aqui. Pai, tem certeza? Eu falei: certeza, filho, eu estarei aqui para buscar você. Pai, não vai esquecer de mim, pai. Eu falei: pode deixar, filho. Aí eu fui buscar ele e tal, no horário certinho, beleza, né? No outro dia, eu fui levar ele para a escola de novo na escola. Pai, você não vai esquecer de mim, pai? Eu falei: não, filho, eu não vai esquecer de você. E ele ficou assim, uma semana, toda vez que eu deixava ele me perguntava: pai, você não vai esquecer de mim? Até um dia que eu me ajoelhei diante dele, e olhei nos olhos dele e falei assim: o pai nunca vai te abandonar. Nunca. Entenda isso, filho. Nunca eu vou te abandonar. Nunca. Só a morte pode me separar de você. Nunca eu vou te abandonar. Eu acho que Deus é assim com a gente. Por mais que a gente se sinta muitas vezes abandonado, se Deus pudesse dizer alguma coisa para a gente, de imediato Ele fala assim: ei, nunca. Apenas confie em mim. E é isso o nosso lugar de descanso. Confiar no Senhor. Confiar. Amém? No verso 8, a teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Mais uma vez Davi escancara a razão pela qual ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha fome de Deus. No verso 9, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, num tempo, queridos, de tantos de nós que se agarram às dores do passado, é tempo de curarmos nossas feridas com essa certeza compensadora, que não importa o que tenha acontecido na nossa vida, não importa a negligência paterna, materna, seja qual for aquilo que nos faltou, nós temos um Deus que nos acolhe. E aí essa é a declaração de Davi: Senhor, olha, não importa o que aconteceu, eu tenho a certeza e a convicção de que eu tenho o Senhor. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Essa vereda, o termo vereda é um caminho estreito. Olha só que interessante a visão que Davi está tendo, né? Ele sabe que tem um caminho estreito que a vida proporciona para todos nós. O caminho largo não é para aqueles que caminham com Deus. Então Davi ele tinha a convicção de que o caminho da vida para aquele que crê, para aquele que confia em Deus, não é um caminho largo,
é um caminho estreito, porque é isso que a vereda significa. Então ele fala assim: Deus, o caminho é estreito, mas me ajude a caminhar nesse caminho estreito das lutas contra o diabo, das lutas contra o mundo e das lutas contra mim mesmo, mas me ajude a caminhar ali, porque só o Senhor pode me conduzir por esse caminho estreito que é a vida. E quantos de nós vamos ficando nesse caminho, tropeçando, caindo para fora dele, e o Senhor muitas vezes precisa nos trazer de volta no centro desse caminho. Então não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Eu não sei pelo que você tem passado, passou, mas talvez a palavra do Senhor nessa noite queira dizer algo para mim e para você. Chamar a mim e a tua atenção para esse fato de que Ele está ali. Sempre estará. Não importa o que aconteça. O nosso Deus é a nossa luz. O nosso Deus é o nosso refúgio. O nosso Deus é aquele que nos conduz pelas veredas da nossa vida. E tudo o que nós precisamos fazer é buscar a face dEle e confiar nele. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar porque nós temos o Senhor, primeiramente. Nós queremos te louvar porque o Senhor é a nossa luz. Nós queremos te louvar porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós queremos te louvar porque você é o nosso refúgio, porque você é o pastor que nos conduz pelas veredas da nossa vida. É aquele que nos protege do lobo, nos protege do leão, nos protege do mal e nos protege de nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, por ser esse lugar de refúgio da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Obrigado por viver em nós, Espírito Santo, e por ser esse responsável, por sempre exortar a nossa vida, por não permitir que permaneçamos no erro de modo contínuo, mas é aquele que sempre nos chama ao arrependimento e à mudança. Obrigado, Espírito Santo, por ser uma presença real em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. É em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém.